Pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade aqui àquela série que eu iniciei, né? Chamada Conhecendo os Filósofos Brasileiros Contemporâneos. Hoje eu resolvi falar um pouco a respeito do José Arthur Gianotti, certo? Bem, o Gianotti nasceu no dia 25 de fevereiro de 1930, na cidade de São Carlos, estado de São Paulo. Os dados acerca de sua formação acadêmica são poucos. No entanto, sabe-se que o mesmo, em 1950, ingressou no curso de filosofia, fazendo parte da terceira geração de estudantes de filosofia da USP, mesma universidade em que, em 1953, obteve o seu doutorado. Então, pessoal, na nossa pesquisa a gente acabou não encontrando dados acerca, por exemplo, do ano de conclusão da primeira graduação do Gianotti, né? Nós não encontramos também dados acerca do mestrado do Gianotti. Sabe-se que ele tem um doutorado que foi concluído em 1953, certo? E sabe-se também que ele ingressou na USP em 1950. Isso porque ele deu uma entrevista que até você pode encontrar aqui com facilidade no YouTube, em que ele fala que ele entrou na USP em 1950. Então esses são os únicos dados acerca da formação inicial dele, né, que nós temos. E aí, a partir do doutorado dele, a gente encontra bastante coisa, né? Por exemplo, em 1957, ele concluiu seu pós-doutorado na Université Paris-Saclay, na França. Não sei se eu pronunciei certo o nome da universidade, mas ele concluiu o pós-doc dele em 1957, nessa universidade. Um ano depois, em 1958, ele fundou, junto a outros intelectuais, como, por exemplo, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o grupo de estudo chamado Seminários Marx, que manteve suas atividades até 1964, chegando ao fim devido ao início da ditadura, certo? Então teve aí alguns anos de atuação, gerou também esse grupo de estudos sobre o Marx, gerou algumas obras também, depois eu vou falar um pouco a respeito delas. Em 1960, ele defendeu a sua tese de livre docência também pela Universidade de São Paulo, a USP, certo? E em 67, de 67 a 68, ele foi diretor do Departamento de Filosofia da USP, certo? Em 1968, ele foi aposentado compulsoriamente pelo regime militar e impedido de lecionar na USP, ou seja, ele começou a ser perseguido. E isso daqui foi algo que aconteceu com quase todos esses autores que eu vou citar aqui, né? Por exemplo, o Gerd, que eu já havia citado no primeiro vídeo, ele sofreu também essa questão da perseguição com relação à ditadura militar, né? Pela ditadura militar. E aí, em 69, impedido de trabalhar na USP, né, e outras universidades que ele fosse tentar trabalhar, ele não ia conseguir também, ele acabou fundando o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, chamado CEBRAP, certo? Centro ao qual o Gianotti atuou não só como um membro fundador, ele foi um dos membros fundadores, né, mas também como coordenador do programa de formação de quadros profissionais, que durou de 86 a 2006, certo? E ele também foi presidente do CEBRAP entre os anos de 1984 a 90 e de 95 a 2001, certo? Prosseguindo, durante esse período em que ele sofreu perseguição pelo regime militar, ele concluiu a sua especialização pela Yale University, nos Estados Unidos, em 1973. Ele lecionou na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, ou seja, na Unicamp no caso, né? Em 1979, ele lecionou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, em 1979 também, e retornando no mesmo ano à USP para lecionar por mais um ano, aposentando-se novamente em 1980, dessa vez não aposentado pelo regime militar, né, mas por tempo de contribuição. E aí, em 1982, ele concluiu sua
segunda especialização internacional pela Columbia University, certo? E aí, em 98, ele tornou-se professor emérito da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, a FFCL-USP, certo? O Gianotti faleceu em 27 de julho de 2021, aos 91 anos de idade, certo? Então foi recente aí a morte dele. Vocês podem perceber que tem algumas datas aqui que elas apresentam um grande intervalo de tempo, né, entre uma coisa e outra que a gente acabou citando aqui. É porque infelizmente não tem como a gente trazer tudo para o slide para falar, né? Mas aí no trabalho escrito vai tudo. Foi tudo, na verdade, né? E aí eu continuo aqui lendo, no caso, né, já a segunda parte, que seria a corrente de pensamento, certo? A gente vai falar um pouco sobre a corrente de pensamento do Gianotti. E começa dizendo que, assim como o Lima Vaz, o pensamento do Gianotti também apresenta uma enorme influência da matriz ético-política, porém com a única diferença de que em Gianotti a ênfase é na vertente política. A gente viu que a ênfase no Lima Vaz é na ética, né? Aqui a ênfase é na política. Inclusive, o Gianotti ele era muito convidado para fazer diversas palestras, para dar entrevistas a respeito do tema da política, certo? Uma das mais famosas é aquela participação no Roda Viva que ele foi. Eu acho que em 1996 ele foi lá, e ele foi uma segunda vez também, mais recente. Não vou lembrar aqui a data, mas eu lembro com certeza dessa de 96, que foi uma que eu assisti toda, né? Gostei bastante do que ele estava comentando lá. Continuando, a qual fica expressa no pensamento do autor através dos livros O Positivismo, Teoria e Prática, 2007, A Política no Limite do Pensar, 2014, e Os Limites da Política, uma Divergência, de 2017. E das muitas entrevistas para programas de TV, como eu acabei de dizer, né, e rádio, em que o filósofo foi convidado a participar comentando acerca de assuntos relacionados ao tema. Prosseguindo. Outra matriz presente no pensamento de Gianotti é a matriz exegética, que a gente já comentou o que é em outros vídeos. Sugiro que você retorne lá no primeiro vídeo e no segundo você vai entender. Tendo em vista que o mesmo dedicou-se por muitos anos a pesquisar e escrever sobre o filósofo alemão Karl Marx, certo? Tais estudos resultaram na publicação de livros como O Capital, Crítica da Economia Política, de 2013, perdão pela dicção, Marx, Vida e Obra, de 2000, e Certa Herança Marxista, de 2000 também, publicou 2 livros em 2000. Somam-se ainda a listagem de obras em que o autor expressa a exegese em suas obras, os livros Apresentação do Mundo, Considerações sobre o Pensamento de Ludwig Wittgenstein, não pronunciei certo o primeiro nome do Wittgenstein, mas tudo bem, né? Só sei que é de 95 esse livro. E o outro livro que a gente também encontra essa questão da exegese é no livro John Stuart Mill, O Psicologismo e a Fundamentação Lógica, certo? De 64. No entanto, há ainda outras 2 matrizes presentes no pensamento do Gianotti, são elas: a matriz metafísica, presente nas obras Lições de Filosofia I, de 2011, inclusive a metafísica era chamada de Filosofia I anteriormente, né? E o outro livro que a gente encontra é o livro O Jogo do Belo e do Feio, de 2005, certo? Por fim, a última matriz que a gente encontra, a outra matriz que a gente encontra no pensamento do Gianotti é a matriz histórica, certo? Identificada nas palestras e entrevistas dadas pelo filósofo, nas quais ele defende o argumento que diz que não existe um discurso sobre a história da filosofia que não seja simultaneamente filosofia também, né? Mostrando assim a sua contrariedade ao pensamento de intelectuais que diziam que estudar e escrever acerca da história da filosofia não era fazer filosofia, certo? Então, eu encontrei uma entrevista em que o Gianotti trabalha justamente essa questão da filosofia e da história, né? Qual é a relação dessas duas coisas. Enfim, é um debate muito interessante, vocês encontram com facilidade também aqui
no YouTube, certo? Continuando, agora a terceira parte e última, né? Começo aqui falando sobre a semelhante à biografia de outros filósofos, né, brasileiros contemporâneos. A de Gianotti também é uma das mais vastas. No decorrer de sua vida, escreveu 26 artigos completos publicados em periódicos, 9 capítulos de livros, 144 textos publicados em jornais de notícias e revistas, e deu cerca de 70 entrevistas, exercendo assim o seu papel de intelectual público, certo? É um dos primeiros intelectuais públicos aqui que a gente vai tratar, né? Eu já trouxe aí o Lima Vaz, trouxe agora o Gianotti. A próxima é também uma intelectual pública, que é a Madalena Chauí, certo? No caso do Lima Vaz, ele era um intelectual público-privado, né? Porque as ideias dele eram ideias públicas, todo mundo conhecia, né? Mas ele era uma pessoa extremamente privada. No caso do Gianotti, não, ele era um intelectual público, ele ia nos congressos de filosofia, nos seminários de filosofia, ele dava entrevista, como vocês puderam ver, né? Cerca de 70 entrevistas. E enfim, voltando aqui para a bibliografia dele, exercendo assim o seu papel de intelectual público, e publicou 17 livros, que são esses que eu vou listar agora, certo? Então, pessoal, começo aqui citando as obras que o Gianotti publicou. Todas elas vocês encontram desse mesmo formato aqui lá no currículo Lattes do autor, certo? Só procurar na internet, encontra com facilidade também. Começa aqui dizendo o primeiro livro, né? Os Limites da Política, uma Divergência. Depois cito A Política no Limite do Pensar. Também temos O Capital, Crítica da Economia Política, Lições de Filosofia Primeira, Notícias no Espelho, Retrato de Grupo, 40 anos do SEBRAP, O Positivismo, Teoria e Prática, O Jogo do Belo e do Feio, Marx, Vida e Obra, Certa Herança Marxista, Apresentação do Mundo, Considerações sobre o Pensamento de Wittgenstein. Não vou ler o primeiro nome porque eu vou acabar pronunciando errado de novo. Universidade em Ritmo de Barbárie, Trabalho e Reflexão, Exercícios de Filosofia, Origens da Dialética do Trabalho e, por fim, John Stuart Mill, O Psicologismo e a Fundamentação Lógica, certo? Não exatamente nessa ordem que eu citei, né? Mas esses são os livros aqui do Gianotti, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final e até o próximo vídeo.